bem? Vamos a mais uma aula de desenho técnico para a turma de Química. Essa é a aula número 6. Eu sou o professor Paulo Vanucci, engenheiro mecânico e designer de produto. Nós vamos falar hoje sobre letras e algarismos. Bom, a caligrafia técnica utilizada para o desenho técnico, ela deve ser sempre do tipo bastão. Esse exemplo que a gente está colocando aqui. Essa norma para escrita ela é padronizada pela NBR 8402 em 93. Você pode utilizar as letras tanto na vertical como essas que a gente está mostrando, tanto maiúscula quanto minúscula, tá? Ou inclinada como essa tipo de escrita aqui. Se for feito a lápis, né, que é o nosso caso, a escrita vai sempre ser executada à mão livre. Se a gente for trabalhar com acentos, né, outros caracteres como esses que estão aqui, a gente vai utilizar esse tipo de exemplo citado aqui, né? Então, por exemplo, nós vamos trabalhar com acento, né? Então a gente vai tentar seguir esse modelinho. Sinal de 2 pontos, por exemplo, a gente vai utilizar, tá? Algum tipo de traço, tá? A gente vai utilizar alguns números, então a gente vai seguir esse modelinho para realizar a escrita. A norma diz o seguinte, né, em relação a proporções e dimensões de símbolos gráficos. Se a gente for trabalhar com uma letra, tá, no caso aqui a letra I, a gente tem as alturas específicas. Se eu for trabalhar com uma altura de 2,5 milímetros, eu vou seguir os padrões das dimensões da letra em relação a essa coluna. Se eu for trabalhar, por exemplo, com uma altura de 3,5 milímetros, eu vou trabalhar com essa coluna em relação às dimensões da letra. Por exemplo, para a letra I, a gente tem a espessura dela, que para esse caso seria 0,35 milímetros. Então, uma lapiseira 0,3 serviria para fazer o traço da letra. Tá? A gente não tem a lapiseira 0,3, a gente teria que fazer com a lapiseira 0,5 mesmo, tá? Se a gente fosse, por exemplo, fazer uma altura de 5 milímetros da letra, então a gente teria a lapiseira 0,5, faria o traço aqui da letra, tá? A letra I. A altura para uma letra minúscula, por exemplo, ela vai ter, se eu pegasse 3,5 milímetros aí de altura, ela teria 2,5 milímetros para a altura da letrinha E, por exemplo, tá? Uma letra minúscula. A distância mínima entre os caracteres, a letrinha A, ela teria 0,7 milímetros. Já a distância mínima entre as linhas de base, que é a letra B, aqui a letra B, se você for fazer uma distância entre as linhas aqui, né? Então você tem que ela vale 5 milímetros. E a distância mínima entre as palavras, que é a letra E, aqui ó, entre as palavras, tem que ter 2,1 milímetros. Tá? Então a gente seleciona, nós podemos selecionar o tamanho das nossas letras aqui e ir construindo o padrão. Então é isso, pessoal. A gente finaliza por aqui. Até a próxima aula. Bons estudos.